Neste vídeo eu vou mostrar como criar uma planilha no LibreOffice Calc para organizar o planejamento financeiro de 2026. A ideia é simples, cada conta recebe um orçamento inicial em valor negativo que se transforma em positivo quando a conta é paga. Por exemplo, como estou mostrando em janeiro aqui. Assim, conseguimos acompanhar mês a mês o que foi orçado e o que foi pago, a despesa realizada e a variação da despesa. E no final da planilha também apresenta os totais do ano, aqui para a direita, com a conta total orçado, total pago, total geral. Dessa forma, você terá uma visão completa e prática do seu orçamento anual, facilitando o controle das finanças e evitando surpresas. O propósito do vídeo de hoje é dar uma dica de como construir uma planilha para você controlar gastos. Primeiro passo seria definir quais despesas você deseja controlar nessa planilha. Eu peguei o exemplo da minha planilha pessoal de gastos que foi desenvolvida. Eu peguei apenas a lista com esses nomes, tá? E o resto da planilha nós vamos desenvolver no LibreOffice Calc, ok? Eu até peguei alguns emojis na minha planilha e coloquei aqui para dar uma, uma orientação visual rápida. Não tenho para todos os itens, né? Então, o que seria o primeiro passo após nós definirmos essa lista? Colocar aqui que cada coluna vai ser um mês. Então, eu vou dar um nome, já que a primeira coluna se trata apenas de nomes. Janeiro. Vejamos se o LibreOffice nos ajuda nisso daqui. Muito bem, LibreOffice. Tá? Legalzinho, eu gostei. Não está todos escritos da mesma maneira, mas eu vou aproveitar esse automático aqui que ele criou. Ok? Para destacar então nossos rótulos, eu vou alinhar, centralizar, dar um negrito também nessa coluna para destacar as informações e vou colocar todos eles alinhados para a direita aqui para ficar pertinho da coluna com os valores. Então, tá pronta aqui nossa planilha, não, brincadeira, falta bastante coisa, nós podemos fazer muita coisa nessa planilha aqui. E nessa parte de baixo nós vamos tratar aqui, a partir de aqui, como o painel de resultados. Então, eu já vou colocar uma corzinha diferente aqui para destacar esse painel. O painel dos meses a gente também vai destacar, que vai ser, aliás, o painel de todo o nosso controle de gastos. Ok, beleza. Então, qual seria o plano a partir de agora? Aqui dentro, toda essa área, obviamente, nós vamos colocar valores, né? E eu pretendo que esses valores sejam controlados como orçamentos, orçamento e despesa, porque a planilha deve me ajudar não somente a olhar para trás, mas também para o futuro. Eu quero poder projetar o ano inteiro de 2026, todas as minhas despesas e saber exatamente o quanto eu pretendo gastar. Se eu ainda não tenho informação, eu vou chutando e depois ajustando o meu orçamento. E qual é a minha proposta para esse caso do orçamento? Por exemplo, se eu gastar, eu imagino que vou gastar coisa de R$ 200 por mês com farmácia, eu quero que esse valor seja colocado aqui em todos os meses. No LibreOffice você viu que eu não posso simplesmente puxar aqui na planilha do Google, eu posso e ele vai copiar. Aqui ele já vai calculando uma variação. E não é isso que eu tenho interesse agora. Eu quero que seja esse valor copiado para todas as colunas, ok? E vou trazer até dezembro.
Então já temos um orçamento para a minha conta de farmácia do ano de 2026. Aqui embaixo na planilha eu vou dar dois cliques e vou dar o nome já como controle despesas 2026. Ok. Já está tomando forma a nossa planilha. O que faltaria aqui? Em primeiro lugar, eu quero dar uma formatação para todos os números que forem digitados nessa planilha aqui. Outra coisa bem importante, quando eu fizer a navegação, rolagem para cima e para baixo, eu quero manter essa coluna visível e a primeira linha visível também. Nesse caso, eu vou clicar em exibir, fixar células, fixar primeira coluna, de novo, exibir, fixar células, fixar primeira linha. Agora sim eu posso rolar por todos os registros da minha planilha sem perder de vista em qual conta eu estou mexendo e qual mês eu estou atuando. Ok? Agora o próximo passo, como eu falei, seria a formatação desses números, porque dinheiro envolve centavos e eu não quero que alguns números estejam quebrados, outros não, com casas após a vírgula e outros não. Então, para toda essa área onde eu vou digitar entradas de valores, eu vou colocar uma formatação, formato numérico, e eu acho até que é melhor vir aqui no avançado e selecionar número e colocar esse daqui, ó, que fica com duas casas após a vírgula, fica separador de milhar e um tracinho para o negativo, ok? Agora já temos um formato mais interessante para números. Eu vou ver aqui a fonte. A fonte, eu gosto de utilizar a fonte para números. Será que eu peguei o mês de janeiro nessa formatação? Sim, pegou. Então, agora eu quero pegar de novo toda a área de digitação, selecionando desde a primeira conta até a última conta e de janeiro a dezembro. Eu quero trocar a fonte porque eu gosto muito. Isso é um gosto meu de formatar com a letra consolas. A fonte consolas que mantém um espaçamento igualitário para cada casinha de número, né? Então o zero, a vírgula, o ponto, o tracinho, todos ocupam pedacinhos de imagem na tela do mesmo tamanho, quadradinhos. Então fica mais fácil de comparar um número com outro quando eles têm todos o mesmo tamanho. Além desse charme do tracinho transversal no zerinho, tá? Beleza. Então até aqui já temos um orçamento. Eu vou colocar mais alguns orçamentos. Por exemplo, eu sei que no financiamento da minha casa eu pago R$ 820. Vamos botar um valor mais expressivo só para nós vermos como vai se comportar a vírgula aqui. Pago financiamento ou aluguel, aí você troca o número nesse caso aqui, né? E se eu colar de novo 3 vezes o número e então selecionar os 3 e arrastar, o LibreOffice permite copiar o mesmo número do começo ao fim. Outro tipo de formatação que eu desejo fazer nessa planilha é diferenciar números negativos para números positivos. E isso vai ter um impacto tremendo no visual e no entendimento. Quando você olhar para a sua planilha, você vai saber exatamente o que você já gastou e o que você vai precisar gastar. Como vou fazer isso? Em primeiro lugar, eu vou selecionar aqui toda a nossa área novamente até dezembro, com todas as contas. Então, deixa eu verificar, arrastando a barrinha de rolagem aqui embaixo, ó.
Eu vou ver se toda a área está selecionada. Perfeito! E então eu quero utilizar agora a formatação condicional. A formatação condicional vai me permitir fazer essa diferenciação. Formatar condicional, gerenciar. Ok? O intervalo está aí, já selecionado, né? De C2 até N79. Esse é o intervalo que nós selecionamos lá no fundo, tá? Então, quando o valor é menor do que zero, eu quero aplicar um estilo especial. Já posso ver lá no fundo se está mudando ou não. Atenção, eu vou dar um novo estilo. Os números com valor menor do que zero, quero que continuem com a fonte consolas, que é a fonte que eu quero que fique, né? E nos efeitos da fonte, eu vou trocar a cor. É aqui ou não é? Cor da fonte. Eu vou colocar que o número negativo seja sempre vermelho, ok? Vou adicionar uma regra aqui para que na condição 1 a gente definiu, na condição 2, sempre que o número for igual a zero, eu vou adicionar um novo estilo pelo qual a fonte continue sendo consolas. Não me estraga LibreOffice, não me estraga essa fonte. E no efeito da fonte, eu vou colocar um cinzinha bem fraquinho para mal e mal constar o zero na célula. Ok. Aqui. E por fim, o último efeito que eu quero na fonte para colorir os nossos números é adicionar uma terceira condição onde o número é maior do que zero. Se for 0,01, um centavo já é maior do que zero. E nesse caso, nós temos um saldo positivo e queremos que o número tenha o efeito da fonte com uma cor azul. Eu não gostei de nenhum desses azul aqui. Deixa eu ver se o HTML vai me trazer um azul puro, um azul bonitão, um azul escuro aqui, ó. Esse azul eu gostei. Então, deixa eu ver se ele tem possibilidade. Olha, na dúvida, eu vou colocar aqui para nós não perder tempo durante a gravação do vídeo. Então, ok, consolas e fechou. E pronto, tenho três condições para quando for menor do que zero, fique vermelha a fonte. Para quando for igual a zero, fique um cinzinha bem fraquinho. E quando for maior do que zero, a cor da fonte seja azul. Eu espero que funcione, senão eu vou passar vergonha por fazer isso daqui e não dá certo. Aê, pintou os nossos números. Vamos supor que estamos em janeiro. E agora, não somente eu estou imaginando que vou gastar R$ 200 na farmácia, mas como eu fui lá na farmácia e depois de fazer compras de uma receita médica, eu acabei gastando R$ 350. Ok, não é mais orçamento. Agora, este valor aqui, ele está como um valor gasto de fato. Então, esse é um valor positivo e esse é um valor negativo porque é orçamento. Eu estou pensando em gastar esse valor aqui. Então, podemos fazer isso para qualquer das contas que estão aqui. E, obviamente, eu não vou ficar enrolando o vídeo inteiro para colocar um gasto em cada coisa. Por exemplo, o gás. Supondo que eu vou comprar um gás a cada 3 meses e eu pago por ele R$ 140. Bom,
Não vai, eu não vou colocar R$ 140 aqui como positivo, porque eu ainda não gastei. Então, eu vou botar 140 como um orçamento, onde a cada 3 meses eu gasto R$ 140 em gás. Ok? Vai mais uma vez, quando que fica? Lá em dezembro, outro gás. Ok? Beleza, então já sei que eu vou gastar esse valor. Mas quanto vai dar o total do ano? Bora ver. Total do ano. Podemos dar o tamanho que quisermos para essa coluna, mas ela não precisa ficar tão grande porque dificilmente nós vamos gastar R$ 1 milhão em alguma coisa durante o ano, né? Então eu quero diminuir o tamanho, mas que caiba o tamanho aqui. Eu vou colocar essa propriedade aqui, ó, moldar texto, ok? E você vê que ele já se ajustou agora ao tamanho. Faz uma quebra da linha. E para não ficar esses aqui embaixo, o outro mais em cima e tal, você pode selecionar a linha novamente e clicar no controle de centralizar verticalmente. Veja que a nossa planilha está ficando bonitaça. Eu vou criar 3 colunas bem simples para resolver essas contas de totalização do ano, tá? A primeira vai ser o total orçado. A segunda vai ser total pago. E a terceira vai ser total geral. O que eu quero colocar na coluna total orçado é a soma de todos os números negativos que existem na linha, ok? Então, no total orçado, eu preciso criar uma fórmula onde eu consiga pegar somente os números negativos. E para isso, nós vamos utilizar uma função chamada soma-C. Soma-C, abre parênteses. Vou dar o intervalo de dezembro a janeiro para essa linha. Então, ponto e vírgula. E agora estabelecer a regra que é todos os números menores do que 0 que existirem nesse intervalo. Ele me trouxe aqui uma mensagem de erro. Ah, ele já corrigiu, tá? Escrevi algo errado e ele corrigiu para mim, era só dar ok. Estamos aprendendo junto, tá, galera? Olha aqui, ó, a formatação não pegou, né? Então vamos ver se deu certo a conta. Quantos números negativos temos? A soma total só dos negativos aqui. Você seleciona todos os campos negativos e olha no totalzinho aqui embaixo, ó. Soma 2.200. Perfeito, era o que eu esperava. Agora, como nesse 1º de janeiro, nesse primeiro mês, o de janeiro, consta um pagamento realizado, eu fechei o mês, deu R$ 350, não está mais em orçamento a farmácia, mas já está como pago. Eu quero somar da mesma maneira somente os números positivos desse intervalo. Para isso, uma nova fórmula. Soma C. Vou abrir o intervalo de dezembro a janeiro, selecionar ele somente, cuidado para selecionar somente a linha que você está adicionando a fórmula, né? Agora sim eu posso dar um ponto e vírgula e colocar a fórmula que é maior do que 0. Eu só vou pegar os números maiores do que 0. E de cara já funcionou. Então, nós já temos os totais específicos do que é orçado e do que é realizado na minha planilha. E o total geral deste ano? Qual seria o total, somando o que foi pago, o que for pago e o que está orçado ainda até dezembro? Basta você fazer uma continha muito simples. Você vai pegar igual, abre parênteses,
pega o total orçado, multiplica por menos 1, fecha parênteses e soma com o total pago. Porque daí você vai multiplicar por menos 1 para que isso aqui se torne positivo no cálculo. E, tcharam! O total desse valor é 2.550. O total geral, que é o pago mais o orçado. Para nós destacar, vamos trocar a corzinha desse cara aqui, colocando um vermelhinho para orçado e um azulzinho daquele bonitinho para pago, e um total geral a gente vai botar um cinzinha, porque ele é apenas uma estimativa, a gente não sabe ainda como vai decorrer o ano, ok? Mas aqui já temos uma diferença legal. Perceberam que não temos a formatação? Então eu vou clonar essa formatação aqui e aplicar nesses três caras aqui. Pronto, já formatou positivo, negativo, não precisamos ir lá e alterar a fórmula, coisa nenhuma. Beleza? Fechamos as fórmulas. As fórmulas foram fechadas. É claro que estamos elaborando a planilha, por isso eu não botei muitos valores aqui, porque o que acontece? Agora eu vou zerar tudo aqui novamente, somente de novembro a dezembro, tá? Eu vou limpar as células da planilha. A gente já testou a fórmula. Vocês viram que o zerinho ficou fraquinho porque tínhamos colocado na regra anteriormente que ia ficar em cinza claro? Perfeito, é assim que a gente desejava. Então eu vou agora selecionar todas as fórmulas, desde a última coluna que contém uma fórmula, cuidando para selecionar somente a linha 2 até janeiro e voltar aqui para aplicar em toda a planilha, em todas as contas nas quais eu vou lançar valores durante o ano, tá bom? Então, o último que eu tenho aqui vai ser de esse provisionamento temporário. Beleza? Agora sim, eu posso colocar meu orçamento do ano inteiro aqui. Menos R$ 200. Vou copiar para 3 colunas, vou esticar até lá no final e veja só, vai funcionar tudo certinho. Eu tenho o total orçado de 2.400 para o ano. Nada foi pago, está zerado. Supondo que eu pague um valor aqui no qualquer mês e passe a ser positivo. O que eu recomendo no caso? Por exemplo, agora quando você entrar em janeiro, você apaga o valor e deixa o janeiro em branco. Ou deixa o teu orçamento ali, que é 200, e na hora que você vai utilizar o serviço da farmácia, você vai colocar o seu valor positivo. Digamos que gastou apenas R$ 15 você pagou, ok? Então, você gastou durante o mês apenas R$ 15, estava com o orçamento travado aí para R$ 200 e gastou apenas 15. Então já caiu até a previsão, o total geral do mês, que em vez de 2.500 foi aqui para 2.215. Tá vendo só? Ainda tem 2.200 orçado de agosto a dezembro. Se eu apagar um mês aqui, ó, ele atualiza tudo direitinho. Total, beleza, tá? Então, coloquei até o 200 e todos os campos vão estar funcionando. Por exemplo, na casa eu tenho que pagar o IPTU em fevereiro e normalmente para mim dá 750. Então, só esse mês vai conter um orçamento de que eu vou gastar 750 com o IPTU. Já está totalizadinho aqui, não tem nada pago, mas está orçado e o total do geral do ano vai ser R$ 750, ok? Mais nada nessa conta daqui. Eu normalmente gasto uma continha aqui de aproximadamente R$ 180 nos meses que eu uso ar-condicionado e impressora 3D, até pode passar mais disso. Eu não lembro qual mês que eu mais gasto, mas eu vou simplificar aqui, porque o nosso intuito não é enrolar muito na fabricação da planilha, mas agora estou demonstrando que ela está funcionando muito bem. Então, eu vou centralizar
as peças aqui, você vê que tá meio socadinho para baixo aqui por causa que esse campo é grande, ó. Então, no carro, chapeamento, pintura, polimento, quando eu precisar de algum serviço, né, eu vou pegar então aqui para dar uma centralizada, marcar as três colunas e centralizar assim, ó, os valores para ficar bonitinho, ok? Então, como funciona lá embaixo o nosso totalizador? Nós já estamos quase finalizando tudo aqui. Falta pouquinha coisa. Eu vou simplificar esses títulos aqui para orçado. Quanto está orçado no mês? Em vez de devido aqui, eu vou colocar pago. Vamos simplificar, né, a planilha. A despesa, que vai ser a soma total de tudo isso, e a variação da despesa. Tá? Então agora uma formatadinha, vou apagar essa coluna aqui, não botei nada, não vou especificar. Depois, se você quiser, escreve alguma coisa aqui. Variação geral está duplicado. Eu vou dar um cinza para esse título e o que nós precisamos agora é fazer uma soma em cada um desses campos. Para janeiro, eu quero só os valores negativos em orçado, que é o valor que eu estou prevendo em gastar em todo o mês de janeiro. E para isso, de novo, a nossa fórmula. Soma C. Vamos colocar aqui em janeiro, temos de C2 até C79, ok? De C2 até C79, que é para somar toda a coluna, quando o valor é negativo, portanto, menor do que zero. Cuidado com a aspa que vai ali, fecha e Enter. Pronto, olha só, eu tenho um orçamento aqui de 180. O que que é esse 180? Aqui tá pago. R$ 180 da luz. Então eu preciso só pegar e aplicar essa fórmula aqui para todas. E antes disso, já vou clonar a formatação. Essa formatação que temos aqui, vou pegar, olha só, clonar formatação, porque daí depois quando eu copiar para as demais já vai acertando tudo, ó. Já vou trazer aqui para qual é a nossa coluna de dezembro, essa daqui. Tá vendo só? Olha só, o orçamento de fevereiro tá bem maior do que os outros meses. Lembra por quê? Por causa que só fevereiro tem o IPTU aqui nas minhas contas. Ah, eu vou colocar para ficar mais encorpado esse orçamento, o quanto eu pago do financiamento. Novamente aqui, hoje eu estou pagando R$ 720. Você vai colocar o preço do seu aluguel aqui, né? Então vou copiar três carinha aqui e botar esse valor. Depois, se você quer, ajusta cada mês de acordo com o desconto que você recebe, o que prevê que gasta. Vamos pegar uma outra continha aqui, a de água, que eu gasto em torno de mais ou menos R$ 70 por mês. 70. Sempre eu estou colocando negativo. Vocês já entenderam, né? Que o orçamento é negativo e o gasto é positivo. Pronto. Aqui está a planilha já com um orçamento mais encorpado dos meus gastos da casa. E daí, no mês de abril, vamos supor, eu quero comprar uma geladeira e eu vou gastar lá R$ 3.000 para comprar uma geladeira. Ou eu vou parcelar essa geladeira, eu vou parcelar ela em 6 vezes. Então, eu preciso mais 3 parcelas da geladeira, que eu vou comprar o quê? Um eletrodoméstico. Então, totalizou
R$ 3.000, isso aí. Olha os orçamentos ficando mais diferenciado aqui. Ah, eu gasto, sei lá, por exemplo, de telefone da Claro, eu gasto R$ 42 a cada mês no meu pacote de pós-pago. Isso aqui é valor real, tá? Tudo que eu tô botando aqui tá muito parecido com o meu valor real. Taxas de banco, eu tenho o financiamento imobiliário e o banco me obriga a ter uma conta, né? E eu pago nessa conta R$ 28 mensais, graças a Deus, pelo Nubank, no qual eu movimento o resto da minha vida lá e é gratuito, não pago nada. Beleza? Bom, deu um bom orçamentinho aqui, tem muita coisa para colocar, né? Agora vamos ver os totais aqui já ficando mais encorpados, ó. Que eu vou gastar tanto em cada mês. E você já sabe, se eu vier aqui e colocar todos esses números como positivo, depois que eu paguei a conta de luz. Ah, eu pensei que ia dar R$ 180, eu botei esse orçamento, mas graças a Deus nesse mês eu gastei apenas R$ 150, ok? Já na água, eu achei que ia gastar só R$ 70, mas eu lavei o carro muitas vezes e deu R$ 120 quando eu paguei em janeiro. Fechou a continha, o telefone, claro, entrou dentro da previsão, a taxa do banco não falhou e a conta da farmácia ficou mais bonita do que eu pensava. E vamos ver como ficou aqui. O orçado já está zerado, né? E agora precisamos fazer o cálculo do pago, porque o mês de janeiro é realizado, ele já está concluído. Eu já paguei todas as minhas contas em janeiro, então não tem mais um orçamento para janeiro. Eu gastei todo o orçamento de janeiro. E quanto foi o pago? E é isso aí, eu vou copiar essa fórmula aqui, do orçado aqui para baixo. Só que veja bem aqui no editor da fórmula que eu vou trocar, em vez de menor do que zero, eu vou colocar maior do que zero. E tcharam! Magicamente eu tenho quanto foi pago nesse mês. Agora é só expandir para os demais meses aqui e fechou. Tá? Então, nesses outros meses eu não tenho nada pago ainda, tenho somente um valor orçado. Digamos que durante o mês, correndo aqui, a primeira conta que eu tenho que pagar no dia 5 é da água e da luz. E da luz nesse mês deu R$ 200. Então, as primeiras contas que eu paguei em fevereiro foi aquelas duas ali. Então, já diminuiu o meu valor orçado e aumentou o valor pago. As coisas estão se jogando. Agora, qual é o total da despesa? O total da despesa a gente vai fazer da maneira semelhante como fizemos aqueles outros totais lá, onde eu vou abrir um parênteses, selecionar o valor negativo do orçado, multiplicar por -1 só para tornar ele positivo e após fechar o parênteses eu vou somar com o valor pago para que os dois eu some apenas o módulo o total disso daqui sem me interessar. Tá? Então agora eu esqueci da formatação, não tem problema, lembra? Clique de botão direito numa célula já formatada, eu vou clonar formatação e colar aqui. Pronto, esse mês já tem a despesa fechada, tá tudo calculadinho aqui. Agora eu venho para cá e fecho os outros meses. Então, esse valor aqui da despesa, ele é a despesa total do mês, daí então ele não importa. Por exemplo, eu já paguei 270 e ainda estou devendo para o mês de fevereiro o orçamento de 1.740. A soma desses dois, para eu não ter que fazer na calculadora, está aqui, ó, a despesa do mês total está prevista para R$ 2.010, podendo ser maior ou menor. E daí tem esse cálculozinho bonito aqui da variação da despesa que eu quero fazer. É o seguinte, no primeiro mês vai ser zero, porque eu não tenho nada. No segundo mês vai ser igual a este mês, igual este mês, menos este, tá? Então, 950 negativo por quê? Porque eu gastei R$ 950 a mais do que
em fevereiro do que em janeiro, tá? Eu vou clonar a formatação, aplicar aqui, clonar a formatação de novo para aplicar nesse aqui que ficou sem fórmula, porque é zerado no primeiro mês, não tem diferença para dezembro. Nós não estamos considerando dezembro do ano passado. Se você quiser ampliar a planilha, tudo bem, não tem problema. Mas vai ser difícil resgatar todos os seus valores de dezembro, caso não tenha, né? Fechado. E aqui está a nossa planilha. Por que apareceu um valor positivo? Não, não apareceu valor positivo. Aqui está, ó. A variação da despesa nos ajuda a saber. Bom, nesse mês aqui eu gastei 770 a menos. Então, você quiser, pode até inverter o sinal aqui, se você quiser. Seria mais legal, né? Porque o que aconteceu? Eu gastei mais em fevereiro. Então, eu venho aqui, vou colocar essa fórmula entre parênteses. Olha lá em cima na barrinha da fórmula. Eu vou entre parênteses e fazer vezes menos 1, ok? Porque daí o que acontece? Eu vou inverter o sinal desse cálculo para que fique mais claro o que aconteceu. Eu paguei 950 a mais e nesse mês a despesa diminuiu 770 reais. Ela ficou menor em 770 reais. Nesse mês aqui, a despesa já ficou 500 reais a mais, né, do que o total, e assim foi. Então, pessoal, vocês podem usar a criatividade para melhorar essa planilha, seja para colocar mais itens, seja para fazer mais cálculos aqui, trocar essas cores, tudo bem, mas a gente atingiu o objetivo de criar uma planilha simples e rápida no LibreOffice para fazer o controle de nossas despesas para o próximo ano. Ah, e para ajudar eu vou fazer o seguinte, vou ampliar um pouco o tamanho da planilha, ó, e aí você vai, e vou passar item por item, você vai pausando caso deseje copiar todos esses itens aqui, né? Eu vou pausadamente passar a casa, hardware de informática, software de aplicativos, carro, o que eu gasto de combustível, carro em aditivos, mecânica, carro chapeamento, carro pneu, telefone, telefones, internet. Aqui, deixa eu apagar esse negócio aqui. Internet. Eu tenho internet na casa dos meus pais e na minha casa, né? Eletrônicos em geral, insumo, componentes, saúdes, consultas médicas, taxa de banco 2, se eu tiver outro banco cobrando taxa IOF, juro no limite da conta, vaquinhas, doações, rifas, outros, tá? Então ficam aí os exemplos e nós concluímos com sucesso uma linda planilha, uma lindíssima planilha no LibreOffice para você controlar suas despesas em 2026. Por favor, dê o seu like, por favor, se inscreva nesse canal para me ajudar. Quando tiverem outras sugestões aí, eu vou poder também criar mais conteúdo, mas por favor, me ajudem se inscrevendo no canal. Um abraço a todos.